muito raramente vai pegar cor pura. Então, muito raramente você vai usar o verde para neutralizar o vermelho. Por quê? O vermelho vai ter um pouquinho de amarelo ou vai ter um pouquinho de azul, e aí você vai precisar ver esse cabelo na luz do sol, na luz natural, para você ver para onde ele está indo, para você saber se você vai usar um verde mais azulado ou um verde mais amarelado para você conseguir fazer essa neutralização. É isso aí. Como que a gente neutraliza, gente? A gente neutraliza usando cores opostas, tá? Cores opostas. Então, a gente vai pegar cores opostas. Quando a gente mistura as cores opostas, elas se neutralizam, se transformam numa cor neutra. É como se fosse um cabo de guerra. Então, olha só, o verde e o vermelho, elas estão do outro lado no círculo cromático aqui. Estão lados opostos. Então, um puxa para cá, o outro puxa para lá. O que acontece? Fica equilibrado no meio. E se eu usar verde e amarelo, onde ele vai ficar? No meio dos dois. Os dois puxaram, vai ficar entre os dois ali, no verde e amarelado. E se eu usar vermelho com azul? Vai puxar os dois, cada um para o seu lado, vai ficar meio ali no meio, pode ser rosa, né, se for mais claro, ou pode ser vinho se for mais escuro. Então, é um jogo de forças das cores, a questão do neutralizar. Como que a gente neutraliza a mistura de cores, né? É um cabo de força ali, um cabo de guerra. Como que a gente neutraliza? Quando a gente tem esse cabo de guerra, cores opostas, cada um puxa para o seu lado e a cor fica no meio, fica neutra, tá? Então a gente tem um cabelo vermelho, manda ver lá o verde, fica neutro, né? Lembrando que a gente muito raramente vai pegar cor pura. Então, muito raramente você vai usar o verde para neutralizar o vermelho. Por quê? O vermelho vai ter um pouquinho de amarelo ou vai ter um pouquinho de azul, e aí você vai precisar ver esse cabelo na luz do sol, na luz natural, para você ver para onde ele está indo, para você saber se você vai usar um verde mais azulado ou um verde mais amarelado para você conseguir fazer essa neutralização, tá? E é justamente isso que eu falo aí em atente-se às variações. Você tem vermelho, você tem uma gama de vermelho, né? Só na tabela de cor aqui, que não contempla todas as cores de vermelho que a gente pode ter no cabelo, a gente já tem uma pancadinha aqui de vermelho, né? Diferentes alturas de tom, diferentes misturas de matizes. Então a gente tem vermelho, cobrinhado e tal. Cada um desses você vai usar uma mistura diferente para você conseguir fazer a neutralização. Lembrando sempre que o cabelo é uma cor terciária. Se é cor terciária, a gente vai tratá-lo como tal. Por isso é que tintura de cabelo, coloração de cabelo, tem duas matizes depois da barra. Porque a gente precisa neutralizar, precisa matizar. E muitas vezes a gente tem duas cores para neutralizar, como foi o caso da Clarice, que falou desse 4 vinho, que a gente quer deixar neutro. Se a gente quer deixar neutro, a gente precisa juntar um pouquinho do verde com um pouquinho do amarelo, e aí a gente consegue neutralizar, certo? Uma cliente tinha mechas descoloridas e com cor fantasia verde. Qual seria o ideal para retirar esse verde? Corta fora. Nossa, como eu não gosto de cor fantasia, gente. Então, cor fantasia, a gente não pode tratar ela como cor terciária, mas também é muito difícil porque a gente precisa de oxidação para conseguir pigmentar. Então, ou você vai escurecer, e a cor fantasia geralmente ela tem muita concentração. É o que eu falei, por exemplo, sobre usar os mixes puros. Não se deve fazer isso, por quê? Porque você tem super concentração, você tem super saturação de cor. E aí fica bem difícil a gente neutralizar. A gente teria que neutralizar com cor fantasia também, tá? Seria o jeito. Uma cliente tinha mechas descoloridas e com cor fantasia. Por que tem cinza em todos eles? Aonde? Explica pra mim aonde. Uma dúvida, matizador em máscara e em coloração são a mesma finalidade? Chega no mesmo resultado? Não. Não é a mesma coisa. Eles são quimicamente diferentes e por serem quimicamente diferentes, eles têm uma ação completamente diferente, tá? Completamente diferente. Para você ter uma ideia, o matizador em máscara, ele é um pigmento revelado, tá? Ele não é um pigmento oxidativo, que vai oxidar para revelar. Ele já é um pigmento revelado, então ele funciona diferente. Ele funciona mais parecido com um guache ou com uma aquarela do que como coloração de cabelo mesmo, tá? Ao passo que quando está na coloração, esse matizador ele vai ter reação de oxidação para poder ser revelado,
tá? Então funcionam bem diferente. Pode até chegar no mesmo resultado, mas você vai ter que usar diferente, concentração diferente, tudo isso. Eu não gosto de máscara matizadora, a gente nunca consegue saber qual a concentração de pigmento que tem ali, e é muito limitado porque só tem uma concentração de pigmento, né? Você não consegue fazer mistura. Se eu estou dizendo para você que você precisa avaliar a cor do cabelo para a gente saber com que cor a gente vai neutralizar, usar matizador, máscara matizadora não faz o menor sentido, concorda? Porque para matizar é preciso colocar uma máscara branca. Lúcia, não sei. Eu não coloco máscara branca, não. Eu não coloco. Eu faço matização normal. Mas colocar a máscara branca é um jeito de. É um jeito de você diluir, né? De você diminuir a concentração de pigmento, você diminui a saturação de cor. Se você quer neutralizar, isso é um problema, porque para neutralizar você precisa da concentração total daquela coloração. Quando não, o que eu já disse, quando não, você vai precisar usar ainda mix para intensificar ainda mais essa neutralização. Você sofreu, né? Pois é. Teve uma vez, Priscila, que eu peguei um cabelo verde também. Na verdade, ele estava azul. Aí não deu. Cara, ela não tinha passado uma cor fantasia normal, nem tinha essas cores fantasia ainda. A menina tinha passado um negócio desses que vem em farmácia, um negócio que não sai. Fiz 3 descolorações no cabelo dela e ficou assim, era azul, fiz 3 descolorações e depois da terceira ficou verde fosforescente. Falei, olha, tem que fazer, vamos cortar. Tem jeito. Tem algumas coisas que algumas clientes fazem que a gente não tem como coisar. Mas eu avisei ela antes, falei, ó, você usou coisa de farmácia, essas coisas esquisitas que não é para cabelo e tal, provavelmente esse negócio não vai sair. Né? E ela queria ficar loira, não tinha como escurecer, porque às vezes você escurece, põe por cima ali, beleza. Mas ela queria ficar loira, eu falei, não vai ter jeito. Ela falou, não, então eu quero cortar. Aí nós cortamos fora. Olha só, a Elisandra Beretta, como você faz a correção quando o cabelo desbota de progressiva? Por exemplo, abre um tom cobre a laranja, que era um tom 9 ou 10. Olha só, Elisandra, te convido a conhecer o método Lisos, que é um método para evitar esse tipo de problema, tá? Que é um curso completo que vai te ensinar como fazer loiros e progressiva até mesmo no mesmo dia, sem desbotar, sem amarelar, sem deixar alaranjado, e ainda por cima consegue fazer no mesmo dia com uma cor deslumbrante, sem ressecar e sem danificar. É o método Lisos, que é um curso completo, então... Mas basicamente você vai fazer a correção, neutralização normal. Se isso acontecer, né, até você aplicar o método Lisos, isso continuar acontecendo, você vai fazer uma neutralização normal, igual a gente falou tudo até aqui, tá bom? Como é feita a cor cinza, Sandra Cabral? Sandra, cor cinza é feita através da mistura das 3 cores primárias. Tá? Acho que você não estava aqui no começo. Mas a cor cinza ela é uma cor terciária, ou seja, mistura as 3 cores primárias, e ela tem uma quantidade maior de azul, por isso que ela fica cinza, esse cinza frio. Tá? Mas podemos chamar de cinza toda a cor que é um cinza cromático. Os marrons também são cinzas cromáticos. Tá? E são sempre cores terciárias. Toda cor terciária a gente pode chamar de um cinza cromático. Eveline Paixão, como faço para apagar a raiz, que é um 4 e apago com 4, mas desbota depois. Fica meio marrom, o que faço para não ficar assim? Eveline, pare de apagar a raiz. Tá? Pare de apagar a raiz. Você precisa descobrir técnicas avançadas de aplicação para você conseguir ter um degradê sem precisar apagar a raiz. Apagar a raiz é algo que, assim, a gente até melhora a questão do desbotamento, mas você tem oxidação no cabelo, principalmente no cabelo natural, não se deve fazer apagamento de raiz nunca, porque você acaba com o seu trabalho no médio prazo. Então você precisa evoluir a sua técnica de aplicação, a sua técnica de degradez, para você poder parar de fazer apagamento de raiz. Tá? Isso é uma coisa que é o futuro, eu vou falar já já sobre isso também. Isso é o futuro da coloração, isso é o futuro das luzes, é o futuro do nosso trabalho, que é parar de fazer para depois apagar. Faz e apaga. Né? A gente vai lá, descolora o cabelo no branco, aí o nego vai lá e apaga a raiz, joga matizador nas pontas, faz não sei o quê. Para com isso, nós temos que bater a cor certa. Nós temos que fazer o degradê enquanto está clareando, temos que chegar na cor enquanto está clareando, parar com esse negócio de fazer para apagar. Tá? Mas você vai usar um negócio que eu chamo de neutralização futura, tá? Que eu ensino nos meus cursos, ensino no Master Color Blonde,
que eu vou falar um pouquinho dele já já. Color Blonde, que é um curso focado em loiros difíceis, você vai conseguir fazer essa neutralização futura, que é justamente você neutralizar agora para esse negócio não aparecer daqui a alguns meses ou algumas semanas, tá? Lívia Soares, reflexo normal. Preciso saber de que tinta nós estamos falando. Ah, tá. Reflexo profundo. Reflexo intenso, reflexo profundo. É isso daí. É isso daí. Quando é necessário usar o intensificador 0.00? Que marca estamos falando, Cláudia Barros? Intensificador 0.00 pode ser muita coisa. Pode ser uma coloração sem pigmento, como a Vela já lançou há um tempo atrás. Não sei o que é esse 000 aí. Me fala que marca que é que eu te respondo. Lenim Ferreira, como matiza 844? Gente, olha só. Para me fazer pergunta, eu preciso de algumas informações. Tá? Eu preciso saber qual a cor do cabelo atual, qual a cor do cabelo objetivo, ou seja, o cabelo está num 7,4. Está num 7,4 não, está num 7 vermelho, porque eu não sei que tinta você usa. Então fala, está num 7 com matiz vermelho, com matiz alaranjada, que é ir para um 8 de matiz azul. Preciso saber isso, para eu poder responder para você. Como matiza o 844? Não sei de que marca você está falando, não sei que cor é essa. Enfim, achei um que não gosta dessa técnica. Não, isso daí é um tremendo... Quando surgiu o apagamento de raiz, eu fui um dos que condenou veementemente esse tipo de técnica, tá? E continuo condenando até hoje. Acho que não se deve fazer. Não se deve fazer. Sandra Cabral, estava assim no começo. Acontece que dizem que faz com verde e azul e 2 partes de azul para uma de laranja. Ah, tá. Cor cinza, 2 partes. Então, vai depender da marca, Sandra. Cada marca faz o seu cinza de um jeito. Por isso que é importante a gente estudar a marca que a gente usa. Importante a gente estudar, importante a gente saber. Mas dizem que faz com verde e azul e 2 partes de azul para uma de laranja. Tem mais azul. É isso que a gente precisa saber. Tem mais azul. É uma cor terciária que tem bastante concentração de azul. É uma cor fria. E o marrom é uma cor quente. Tá? Você tem que entender que tem as 3 cores primárias ali, que é a cor terciária. Mário Moura, na matização usar tonalizante ou coloração e por quê? Já ouvi técnicos, cada um dizendo uma coisa, uns defendem um e outro. Tonalizante, coloração e por quê? Depende de que matização você está falando, tá? Se a gente vai fazer a matização através da coloração, a gente vai usar a coloração. Mas basicamente, qual que é a diferença? Coloração é um produto que tem amônia, que tem poder de clareamento, que consegue clarear, abrir tom. Consegue abrir tom. E consegue colocar matiz. Tonalizante, por não ter amônia, tá? E por não conseguir abrir tom, ela tem uma carga maior de pigmento, mas ela também não consegue depositar tão fundo esse pigmento. Esse pigmento vai durar menos, vai desbotar mais. Tá? Então a diferença é essa. Depende do seu objetivo com matização. Tá? Se você precisa de bastante concentração de pigmento, você vai usar o tonalizante. Senão você vai usar coloração. Se você precisar abrir tom, você vai usar coloração porque o tonalizante não consegue abrir tom. Se você vai escurecer, você vai usar o tonalizante mais para fazer matização. Pelo tonalizante ser um pouco menos agressivo, você vai usar ele quando você já tiver processado muito cabelo, que você não precisar clarear. Você pode usar o tonalizante, que tem mais concentração de pigmento, apesar de durar menos. Então depende muito do seu objetivo. Tá? Em alguns casos eu uso coloração, em alguns casos eu uso tonalizante. Lembrando que eu não matizo cabelo pós-luzes, tá, gente? Nós precisamos parar de matizar cabelo pós-luzes. Mesma questão de apagar a raiz, nós precisamos desenvolver técnicas e tecnologias que a gente consiga chegar na cor sem precisar matizar, tá? E isso eu tenho um método que eu desenvolvi durante todos esses anos que eu consigo chegar na cor, chegar num perolado, chegar numa cor bem bacana, bem clara, sem precisar matizar depois. Mas quando a gente for matizar, melhor usar o tonalizante mesmo, até porque a gente abre menos o fundo. O problema de matizar é que você vai abrir o fundo, né? Você vai oxidar o cabelo natural e vai abrir fundo. Cabeças de modelo são boas para praticar coloração? Se você está praticando técnica, cara, ela é mais ou menos para as duas coisas. Para técnica ela é um pouco melhor, mas para cor ela funciona muito bem, tá? Se for de cabelo natural, obviamente, né? Clarice, comprei esse método, estou esperando chegar para mim. Qual método, Clarice? O Lisos? Nossa, você vai adorar. Você vai gostar bastante. Adécio, progressiva com base de carbocisteína é compatível com loiro? Olha só, Adécio. Carbocisteína é um aminoácido presente no cabelo
que não alisa, tá? Você precisa conversar com o seu fornecedor, porque carbocisteína não alisa, carbocisteína é aminoácido, é excelente para o cabelo, completamente compatível, tem uma bioafinidade incrível com o cabelo, porque faz parte do cabelo. Então, carbocisteína não é o que o seu alisante alisa, você precisa descobrir qual é a real substância alisante, tá? Isso no curso Método Lisos eu falo também, falei isso numa live há um tempo atrás. Então, assim, a progressiva que você usa, a base não é carbocisteína, tá? Infelizmente, você está com uma informação errada. Carbocisteína não alisa, carbocisteína é aminoácido não alisa. Beleza? Provavelmente ela é de ácido glioxílico, tem compatibilidade sim, mas você precisa, para você conseguir fazer um loiro deslumbrante, saudável, que o cabelo não quebre, que o cabelo fique liso, você precisa de uma série de passos específicos para você conseguir entregar um cabelo liso e um loiro bacana, sensacional, com a cor perfeita e sem danificar. Você precisa do método Lisos. Gente, carbocisteína não alisa. Pelo amor de Deus. Carbocisteína é aminoácido. Precisamos acabar com esse negócio de progressiva de carbocisteína, tá? Fábio, como fazer a cor do loiro durar mais sem desbotar e que precisa usar recursos como máscara de matização? Usando a tecnologia de ultramicropigmentação capilar, que eu vou explicar já o que é isso. É verdade que abaixo da altura de 7 para baixo matiza com coloração e acima os tonalizantes? Não, isso daí é uma crença porque na maioria das vezes que você está acima de 7, você está com o cabelo descolorido que você não precisa clarear ele mais. Então você vai neutralizar ou matizar com tonalizante. Se você está abaixo, você vai neutralizar ou matizar com coloração, porque geralmente você precisa abrir tom ou você precisa depositar o pigmento mais a fundo, tá bom? Vamos continuar, gente? Então, neutralizar cores opostas, tranquilo, né? E como matizar? Nós vamos fazer a neutralização e vamos colocar a cor desejada, né? Como que a gente vai matizar? A gente vai neutralizar e colocar a cor desejada. Foi o que eu disse antes, que a gente, no caso da Clarice, que ela colocou cabelo vinho, o que a gente vai fazer? Vamos neutralizar o vermelho, que é o principal pigmento presente, com o verde, e depois vamos neutralizar o roxo, que é o que torna o vinho, com amarelo, ou seja, vamos usar essas duas, uma para neutralizar e a outra para dar a cor. E aí, olha só, vamos matizar temperatura diferente. Quando a gente está num cabelo alaranjado, por exemplo, queremos ir para um acinzentado. O que nós vamos fazer? Olha lá, tom 8, matiz principal azul, já dei esse exemplo para vocês lá atrás, só repassando. Matiz secundária cinza e matiz pura azul. Por que nós vamos colocar mix aí? Porque se ele está muito alaranjado, numa altura de 8, aquele alaranjado bem intenso, gente, precisa estar intenso, senão você vai deixar esse cabelo azulado, hein? Senão você vai deixar esse cabelo azulado. Se está muito intenso o alaranjado, você vai botar o mix azul também. Você vai neutralizar, colocar a sua matiz, vai com a matiz secundária e depois vai colocar uma terceira carga de matiz, que é a matiz pura azul, para você neutralizar esse alaranjado, tá? Por quê? Porque a gente está numa cor quente, vai passar para uma cor fria. Aí você precisa adicionar mix. Se você está em dúvida, você pode usar, por exemplo, o 8 com matiz azul e cinza e usar o mix cinza. Por quê? Porque ele vai ser uma matização que você vai fazer, porque o azul da coloração ou do tonalizante já vai ter feito essa neutralização. Gente, é basicamente isso. Nós vamos neutralizar com as cores opostas, você vai neutralizar, e aí você usa a matiz secundária para fazer, você vai neutralizar, aliás, né? E aí você vai usar a matiz secundária da sua coloração ou do seu tonalizante para matizar. E aí, se você está indo de uma cor quente para uma cor fria ou de uma cor fria para uma cor quente, você vai usar mix ali. Melhor você usar o mix da cor que você quer chegar do que da neutralização, a não ser que a gente estiver lá embaixo na tabela, como eu já expliquei para vocês. Aí você vai usar o mix para neutralizar ao invés de matizar. Beleza? Gente, agora eu vou entrar no futuro da cor. E olha só, você precisa prestar muita atenção, porque isso aqui é coisa nova, tá? Isso aqui eu procurei no mundo inteiro e não vi isso abordado ainda. Vou falar um pouquinho sobre fundo de clareamento e depois vamos entrar no futuro da cor, tá? Fundo de clareamento, gente. Fundo de clareamento é residual de cor. Olha lá. Essa tabela é a tabela que eu fiz de fundo de clareamento
a tabela Felipe Restini de fundo de clareamento. Por quê? Porque as tabelas de fundo de clareamento hoje são incompletas, tá? Por que são incompletas? Porque nós temos duas coisas que influenciam no tom do fundo de clareamento, tá? Que é etnia e local de moradia. Como assim? Dependendo da etnia da pessoa, ela pode ter um fundo de clareamento mais ou menos intenso. E dependendo do lugar em que ela mora, também. Tudo isso por causa da quantidade de melanina que é produzida pelo organismo. E a quantidade de melanina depende tanto da etnia quanto do lugar em que a pessoa mora, né? Da incidência solar e incidência de calor que tem aonde a pessoa mora. Tá? Para nossa felicidade, moramos num país tropical, um dos países tropicais, os locais tropicais são os locais em que a gente tem maior saturação de pigmentos quentes. Então, nosso fundo de clareamento vai ser sempre um dos mais difíceis do mundo de se lidar. Os nossos, dos indianos, de toda a linha do Equador ali, vai ser bem mais difícil. Cabelo fácil para se lidar. Europeu, a parte ali da Rússia, ali, a parte da Ásia ali mais fria, né? E é isso, basicamente. E os países tropicais são os que têm maior carga de melanina, os que vão ter um fundo de clareamento mais chatinho da gente lidar, tá bom? Fundo de clareamento, então, é residual de cor. Se a gente clareia um cabelo lá e chega ali na altura de 5, por exemplo, a gente vai ter um fundo de clareamento vermelho. A gente sabe que vai revelar vermelho. Altura de 6, a gente sabe que vai revelar vermelho alaranjado. A gente sabe que vai revelar laranja amarelado. A gente sabe as cores que vão ser reveladas. Isso vocês já devem ter visto. Fundo de clareamento é isso. É o residual de cor que fica quando a gente vai clarear esse cabelo. Tá? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer neutralização e matização futura. O que é isso? Sabendo que o nosso cabelo, que a gente vai chegar na altura de 9, e sabendo que na altura de 9 temos um fundo de clareamento amarelo, e nós queremos ir para um cabelo acinzentado, o que a gente vai fazer? A gente já vai usar a matiz neutralizadora e a matiz matizadora na hora que a gente for colocar, na hora que a gente for fazer a fórmula de cor para fazer a cor dessa cliente. O que vai acontecer? Enquanto o cabelo está clareando, a gente está matizando, a gente está neutralizando. E a hora que ele chegar lá, ele vai chegar na cor que a gente quer. Essa é a base da ultramicropigmentação capilar. Que você pode já usar agora nas suas colorações, mais um alerta. Não adianta você fazer isso nas luzes com o descolorante. Por quê? Porque existe uma interação química ali que o descolorante destrói o pigmento e aí você não tem pigmento nenhum. Existe um jeito de fazer isso com descolorante, que é um jeito que eu explico no Master Color Blonde, somente para os meus alunos, que é a tecnologia de ultramicropigmentação que eu desenvolvi. Tecnologia de ultramicropigmentação capilar, UMC, que é a tecnologia que eu desenvolvi, junto com químicos e técnicos das grandes marcas que eu conheci pelo mundo, desenvolvi essa tecnologia que você pode ter acesso se você for meu aluno do Master Color Blonde, para continuar a sua evolução de tudo que você viu aqui até aqui. Então o futuro da cor não é só o futuro, que é a gente prever o futuro que a cor vai e tal, não sei o quê. Isso aqui, gente, é o futuro da nossa profissão, é o futuro da sua profissão. Isso aqui é o futuro da cor mesmo, isso aqui é o futuro do estudo de cor para cabelo. Saber a diferenciação, neutralização, matização, saber todo o estudo de colorimetria, saber neutralizar, saber matizar, saber a diferença entre isso. Isso daí é uma obrigação nossa saber, tá? E a hora que você estiver seguro com isso, futuro da cor é esse aí, ó. Futuro da cor é não mais usar apagamento de raiz, não fazer matização pós-luzes. Isso não vai existir em pouquíssimo tempo. Tá? Eu falo isso desde quando inventaram apagamento de raiz, desde quando inventaram matização, desde que eu comecei a minha carreira, eu não matizo o cabelo. Matizar é uma coisa de emergência. Quando você usa todos os recursos, nenhum deles consegue fazer você chegar no resultado. Você vai fazer uma leve correção no final, uma matização, por exemplo, uma neutralização no final. Mas isso, gente, via de regra, é errado. Isso aí é emergência. Você não pode descolorir um cabelo já pensando no que você vai matizar. Você tem que parar de matizar cabelo, você tem que parar de apagar a raiz. Muito interessante que a minha assistente foi receber um prêmio do Cabelos e Companhia, aquele prêmio que tem, né?
ela foi revelação de jovens talentos, ela pegou o segundo lugar. E ela assistiu uma masterclass antes com essa galera famosa aí, né? Os embaixadores das marcas e tal, não sei o quê. E ela falou: Nossa, eu vi, o pessoal tava falando justamente isso, que não existe mais apagar raiz. Falei: Carol, e faz quanto tempo que eu te falo isso? Ela virou pra mim: sempre me fala isso desde o dia que eu entrei no salão, desde o dia que eu comecei a trabalhar com você. Pois é. Então, gente, até o pessoal da onda de moda, né, o pessoal que está na crista da onda aí da moda e tal, já está começando a perceber que esse negócio de apagar a raiz não está com nada, né? Fica aquela sombra toda avermelhada assim no cabelo inteiro, matizar, apagar a raiz, desbota. Não tem jeito, você oxidou o cabelo natural. Você oxidou o cabelo natural, você precisa refazer, retocar essa raiz sempre. Agora você pega uma menina que tem cabelo natural, você vai lá, faz o reflexo, faz as luzes, faz a matização, joga coisa na raiz. A hora que a pessoa volta para refazer daí 3 meses, o cabelo está completamente alaranjado, completamente vermelho, marrom, quente e tal. O que faz? Para de matizar, pô, para de apagar a raiz, é isso que faz. Faz o negócio chegar direto na cor certa. Acabou. Não tem problema, é o futuro da cor isso aqui, gente. Vocês precisam estar atentos para saber o que vai acontecer, porque já já muita gente vai estar usando isso e você não pode ficar para trás, senão realmente você vai ficar a ver navios aí no novo mercado. A gente está numa época em que as pessoas aprendem muito rápido, a informação corre muito rápido, então vocês precisam estar sempre na crista da evolução, tá? E eu estou falando uma coisa, gente, que eu falo há anos, é uma coisa que eu já falo há muito tempo, já desenvolvi tudo isso e você pode ter acesso a tudo isso sendo meu aluno. Você está tendo acesso a conhecimentos que você não encontra. Você vai pagar R$ 2.000 num curso lá do Bambambam Bam Bam de São Paulo, do Bambambam Bam Bam do Rio de Janeiro, e ele não vai te falar isso, tá? Ele não vai te falar isso. Quem já fez curso desses caras aí, que você vai assistir um workshop dele, é R$ 2.000, R$ 1.500, R$ 3.000, R$ 4.000, você não aprende nada disso aqui, ó. Tô te dando de graça isso aqui. Imagina no curso o que você não vai ver. E como fazer o futuro da cor? É isso daí, ó. Previsão da matiz revelada, neutralização e matização prévia. O que é isso? A gente já sabe onde vai, a gente já usa ali, ó, círculo cromático complexo desenvolvido por mim, que você já vai saber para onde vai esse cabelo, já sabe o que usar de neutralizador, já sabe o que usar de matizador, e aí você coloca tudo no cabelo, espera o tempo e acabou. Você não precisa ficar pensando em neutralizar cabelo, em neutralizar, em matizar cabelo, tonalizar cabelo depois que fez luzes, não. Você já vai bater a cor ali, pá. Você diminui a agressão do cabelo, para de gastar dinheiro à toa com um produto que não precisa, né? E você consegue entregar um cabelo mais bonito, mais saudável, consegue mais cliente, consegue um boca a boca bacana. Gente, o jeito que se faz hoje em dia de descolorir o cabelo o máximo que dá, ir lá, apagar a raiz, depois matizar por cima, jogar tonalizante o caramba, é a mesma coisa que eu construir uma casa, pintar, pôr piso, pôr gesso, pôr tudo, pôr telhado, e aí lembrar que tem que pôr o fio. Aí sair quebrando a casa inteira. Aí sai quebrando a casa inteira, põe fio, quebra tudo, põe encanamento. Faz sentido isso pra você? Não, não faz sentido. Não faz sentido a gente clarear um cabelo para depois apagar a raiz, velho. Que não faz o menor sentido. Temos que parar com isso. E eu quero gente como aluno meu que tenha, que concorde com isso. Se você não concorda, pode parar de me assistir. Porque agora é só, a partir de agora é só coisa nova, só coisa que realmente vocês não vão ver por aí, tá? Neutralização e matização prévia, ultramicropigmentação capilar, tecnologia UMC, que é essa que eu tô te falando, que a gente consegue uma mistura de algumas coisas, não tem nada, você não vai precisar comprar nada a mais. Muito provavelmente você não vai precisar comprar nada a mais. Provavelmente o que você tem para conseguir desenvolver a tecnologia UMC está no seu salão. Você só precisa misturar as coisas certas, na ordem certa, na proporção certa e fazer a aplicação do jeito certo. A técnica de aplicação que eu desenvolvi, a CCAC, te permite abrir até 3 tons a mais do que você consegue abrir hoje em dia. Essa técnica de clareamento consistente com aplicação consciente. Você já viu alguém te ensinar como fazer para aplicar o descolorante no cabelo, no papel, para conseguir abrir melhor esse cabelo? Eu aposto que você nunca viu. Eu aposto que você nunca viu porque eu não vi isso, nem aqui e nem lá fora. Sabe de onde eu tirei isso? De 65 anos de experiência que a minha família tem nessa área e que vem desde a minha avó, a minha mãe, e eu peguei isso. Só que eu resolvi estudar cientificamente por que algumas coisas davam certo, por que algumas coisas não davam tão certo.
E aí eu desenvolvi essa técnica de clareamento consistente com aplicação consciente. É uma aplicação consciente que faz você ter um clareamento consistente. Meu assistente, quando começou comigo, não tinha essa técnica. Ele já tinha experiência, já fazia luzes, já fazia clareamento. Eu fui fazer um cabelo com ele, ele foi fazer uma parte do cabelo para mim. A parte do cabelo que ele fez demorou 1 hora a mais do que a minha para chegar no tom que a gente precisava e não chegou no tom que a gente precisava. Usando a mesma fórmula, usando a mesma divisão, só a técnica de aplicação do descolorante no cabelo fez com que a parte dele não chegasse na cor que a gente queria. E aí ele não conseguiu o resultado que a gente precisava. Você vê que interessante? São pequenas coisas, são pequenos métodos que você pode ter acesso através do Master Color Blonde. Olha o tamanho dessa grade. Felipe, por que você dá curso online e não dá curso presencial? Simples! Curso presencial você vai ver, vai esquecer, vai no banheiro, perde uma técnica, perde uma coisa e outra. Nosso cérebro consegue assimilar somente 30% do que a gente está aprendendo. Tudo que você aprendeu hoje aqui, você amanhã já esqueceu 70%. Você vai conseguir assimilar só 30%. Quando assimilar muito. Por que os meus cursos são online? Porque você vai ver, você vai rever, você vai perguntar, você vai fazer seu estudo, vai ver de novo, vai estudar, vai ver uma técnica, vai ver 2, vai ver 3, vai ver 4. Você vai realmente aprender. Sem alterar o fundo natural da cliente. Não faz. Quando você faz matização, o fundo do cabelo vai alterar, vai oxidar, não tem o que fazer. Tá? Não tem o que fazer. O que tem que se fazer é isso aqui, ó. Ultra micropigmentação capilar. E aí você consegue já fazer a matização e neutralização enquanto o cabelo está clareando. Você neutraliza e matiza enquanto o cabelo está clareando. E o que acontece? O pigmento ele vai mais fundo. Gente, hoje, por causa da tecnologia UMC e do clareamento consistente com aplicação consciente, que são essas duas técnicas que eu falei para você, além de outras, tá? Tem a TEAL, que é a de esfumados sem apagamento de raiz. Tem a questão do detox quelante, o protocolo HLP para saúde capilar. Mas essas duas aí, ó, eu consigo garantir para minha cliente, eu dou garantia, eu dou certificado de garantia impresso para minha cliente do loiro dela. O loiro dela é com garantia. Garantia o quê? Garantia de 3 meses de durabilidade da cor e garantia de satisfação. Se ela não ficar satisfeita, ela não paga. Se a cor dela não durar os 3 meses, se antes de 3, 4 meses o cabelo dela mudar de cor, desbotar, sei lá ela volta e eu faço o tanto de vezes que for necessário e não cobra. Ela tem garantido, certificado de garantia. Por quê? Por causa dessas duas técnicas aqui. Clareamento consistente com aplicação consciente e ultramicropigmentação capilar. Tem uma outra também que eu ofereço para os meus clientes, que é a garantia anti-quebra e anti-ressecamento, que aí é por causa do protocolo HLP de proteção e reposição do cabelo, da fibra capilar, em que eu consigo entregar o loiro com a saúde melhor depois das luzes do que ele estava antes. Patrícia, a ideia é sempre usar o mix. Desculpa, perdi uma parte do começo. Não é sempre usar o mix, só quando for necessário mesmo, tá, Patrícia? A gente vai usar o mix quando a gente não tem a coloração que a gente quer, né? Quando a gente não tem a nuance que a gente precisa, aí a gente vai fazer a nuance com os mix, e quando a gente precisa intensificar. Ou quando a gente vai passar de frio para quente, de quente para frio, ou quando a gente quer intensidade de cor. Para tonalizar as mechas, a Priscila usa oxidante de quanto para não alterar o fundo? Não tem jeito, Priscila. Vai alterar o fundo. Se o cabelo for natural, vai alterar o fundo. Você pode usar de 10, você pode usar água mineral se você quiser, mas vai alterar. Tá? Vai alterar. É por isso que a gente não deve tonalizar, a gente deve criar, a gente deve usar métodos avançados, a gente deve usar técnicas avançadas para a gente conseguir fazer isso sem precisar matizar, tá bom? Vai abrir, não tem jeito. Você pode usar o menor oxidante que tem, mas você vai acabar abrindo o tom de cabelo natural. Se a cliente tem muito branco, como proceder? Liene, tem uma técnica muito bacana contra brancos. Tranquilo, se você quiser no YouTube, você está no YouTube, vai lá no meu canal, que foi uma aula ao vivo que eu fiz sobre branco. Assiste ela que você vai conseguir ver legal. Ibanez Capela, muito top, eu não apago a raiz, detesto. É isso aí, meu filho ou minha filha, não sei. Você chega no tom tranquilo sem precisar de aquecer? Não, precisa aquecer, mas é bem rápido, tá? Tipo, quando aquece você tem que deixar bem menos tempo, mas tem que aquecer.
né? Principalmente depende da temperatura do lugar que você tá. De onde que você é, Vitória? Não lembro. A gente já conversou outras vezes, mas eu não lembro de onde você é. Se você é de um lugar quente, muitas vezes você não precisa. Eu, por exemplo, trabalho embaixo, minha cadeira é embaixo de um ar-condicionado. Então eu desloco a minha cliente para uma cadeira do lado e coloco o Climason, coloco um aquecimento sim, tá? Por que você chegou nessa tese? A Lúcia perguntando. Porque dessa forma não tem como errar? Não, errar a gente vai errar bastante. Mas esse jeito é o jeito certo de pensar a cor. Tá? Existe o jeito certo e existe o jeito errado. Existe o caminho certo e existe o atalho. Né? Colorimetria de continha é atalho. Pensar em cor não é atalho, é você saber o que você está fazendo. É isso. Como deixar as mechas no pérola? Terei que tonalizar, certo? Aí como fazer isso sem alterar o fundo? Priscila, eu não faço matização. Eu não tonalizo. Eu chego no pérola sem matização. É o que eu estou te falando. Você juntando essas duas técnicas aí, ultramicropigmentação capilar e clareamento consciente com aplicação consciente, você chega no pérola sem matizar. Tá? Essa é a intenção. Eu sou do Rio, pode acelerar com o secador de pé? Pode sim. O Rio é quente, né? É que hoje em dia toda a gente fica sempre no ar-condicionado. Mas pensa que a gente precisa do calor natural, tá? O calor natural é suficiente. O calor natural do corpo, tô dizendo. É suficiente para ativar. Então, tipo, até uns 40 graus ali é bem tranquilo. Pode usar tranquilo o secador, tá? O secador de pé, pode usar o Climason. É até recomendável. Quanto menos tempo o descolorante ficar em contato com a fibra do cabelo, menos agressão a gente vai ter. Então, se a gente precisar usar calor para isso, usaremos calor. Você não pode usar chapinha, né? Tem gente que passa chapa no cabelo com descolorante. Cara, isso é um absurdo. Não faça isso, por favor. Pode usar essa técnica de micropigmentação em loiros feito na touca? Pode, tranquilamente. O que é HLP? HLP é Hair Lock Protocol. É um protocolo em que a gente blinda o cabelo contra a agressão do descolorante e a gente consegue entregar um cabelo 100% saudável, mesmo depois das luzes. Tá? Então a gente faz o trabalho de luzes e entrega um cabelo ou igual ou melhor do que antes das luzes. Isso é HLP. Isso é trabalhar com saúde capilar. Isso é trabalhar com responsabilidade em cima do que a gente faz. Aliás, um desses bambambans aí, eu fui ver o curso, né? Eu estava no meio dos meus estudos anos atrás. Falei, vamos ver o que essa galera tá arrumando, né? Por aí, e fui ver um curso que na época, acho que até hoje ainda é um dos cursos mais caros, um dos workshops mais caros desse cabeleireiro, e ele falou, cara, mulher quer ser loira, vamos meter bala, depois ela que pague lá um pacote de tratamento, cara, não é assim, tá? A gente precisa ter responsabilidade em cima do cabelo, tá? Inclusive o Master Color Blonde te dá certificação internacional. Tem a chancela do Intercoiffure e você vai ter o certificado internacional reconhecido em mais de 50 países. Tá? Por quê? Porque se amanhã você for fazer cabelo lá nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, bicho, se você destruir um cabelo igual a galera destrói aqui no Brasil, você pode tomar um processo milionário, né? Você agride a imagem da pessoa. Se a pessoa depender da imagem para trabalhar, você tá ferrado. Ferrado. Então, o Master Color Blonde te dá certificação internacional, você vai aprender a trabalhar com saúde, tá? Muita gente que faz esses loiros aí, esses platinados e tal, faz sem saúde. Por exemplo, platinado, aquele platinado cinza rato, eu não faço. Eu até te ensino a fazer, te ensino como que você faz, mas eu não faço. Por quê? Primeiro porque é feio, vai deixar a minha cliente feia, vai mostrar o meu trabalho de um jeito que eu não quero, que eu não gosto, tá? Perolado, sim. Perolado é bonito. Aquele cabelo bem claro, aquele loiro super claro, bonito, tá? Mas aquele platinado cinza rato, não gosto. Mas é uma questão pessoal, vou te ensinar a fazer, tá? Mas com HLP você vai conseguir fazer qualquer coisa que você quiser com saúde. Você vai entregar saúde para tua cliente, né? E o que acontece com isso? A hora que ela for lavar o cabelo, que o cabelo dela pentear normal, que ela não tiver aquela coisa, que ela não vê cabelo arrebentando, cara, ela vai te adorar, vai te indicar e você vai ganhar muito mais, tá? Camila Mello perguntando se tem certificado. Não só tem certificado, como tem certificado internacional, reconhecido em mais de 50 países, com a chancela da Intercoiffure Mundial, da qual eu sou membro. Maravilha, pessoal, estamos chegando ao final. Priscila, você usa o X de 40?
Não uso. É verdade que o AX de 40 agride menos que a de 30? Não é verdade. É verdade que muitas vezes a de 40 pode clarear menos que a de 30, mas que ela agride menos não é verdade não. E eu tenho explicação científica para provar que a de 40 volumes muitas vezes vai clarear menos do que a de 30. O que você acha desses plex que usa na hora da descoloração e depois? Acho imprescindível. Hoje em dia trabalhar sem plex com todo respeito, é burrice. Porque é um produto que realmente nos ajuda muito. Galera, vou ficando por aqui. Me despeço de todos vocês. Desejo a todos vocês uma excelente semana de trabalho. Eu espero que você tenha gostado e eu espero que eu tenha contribuído para a sua evolução técnica de alguma maneira. Beleza? Pessoal, agradeço imensamente a presença de todos. Um grande abraço e sucesso sempre.